pessoas, tudo bom? Eu sou a Ivy e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano! Eu espero que o seu Natal e a sua virada de ano tenham sido muito boas, que vocês tenham comido bastante comida boa, que ninguém tenha feito uma aglomeraçãozinha e tenha ficado doente, né? Porque ninguém merece essas coisas. Enfim, bora falar como vai ser esse vídeo. No dia 25, a Netflix lançou a série Bridgerton, que tem parceria com a Shonda Rhimes, Shondaland. Eu amo essa mulher e ela sabe fazer dinheiro. Afinal, ela é a criadora de Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder. Quem assiste as séries dela sabe que são super viciantes e costumam ter uma qualidade bem alta. Mas essa série é só produzida por ela. É bom falar também que não é escrita por ela como as outras. E quando eu vi que essa série ia ser de época, mano, eu tinha que ver qual era. Todas as matérias sobre a série chamavam a gente pra prestar atenção no figurino. No Instagram, eu realmente fiquei muito intrigada com as fotos e eu achei tudo bem bom. Mas a gente não pode confiar em fotos quando se trata do figurino. Tem que pegar o contexto, tem que ter movimento, tem que saber como é que bate com a direção de arte e a relevância do figurino na narrativa. E o que eu fiz? Eu sentei na minha cama, assisti a série toda e anotei umas coisas pra falar aqui, que foram as minhas impressões e as minhas sensações relacionadas a esse figurino. Eu vou tentar não dar spoiler. Por isso, eu vou me atentar mais ao que aparece lá pelo primeiro episódio mesmo, até porque a série se expõe todinha já nesse início, então é isso. Qualquer coisa eu aviso e aí vocês pulam um pedacinho, tá bom? Vai ser um vídeo bem diferente porque eu ainda não analisei de fato uma série só, então pode ser um pouquinho longo assim, tá? Mas eu prometo que vai ser bem bom. Então, você já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like bem agora no comecinho do vídeo, porque isso me ajuda muito a divulgar esse conteúdo. Fez? Então, gente, Bridgerton foi baseada na série de livros da Julia Quinn, os Bridgerton. São 9 livros, mas cada um tem um nome diferente, então você tem que se ligar na hora de comprar os livros se você quiser ler. O primeiro, que é o que foi usado para essa primeira temporada, é o Duque e Eu. Nos livros existe um foco no casal da Daphne e do Simon, mas na série outros personagens acabam ganhando um bom destaque. E no meio dos rolinhos que se espera de um romance, tem a Lady Whistledown, que é um jornalzinho semanal contando as fofocas dessa sociedade aristocrata britânica. Por isso que falam que essa história é meio a mistura de Jane Austen com Gossip Girl. E eu até fiquei feliz que eu descobri que livros eram esses, porque eu só via na livraria e eu não entendia nada. Era um monte de livro com a capa parecida e eu ficava... Gente, mas essa moça escreve muito livro assim. Ah, descobri. Enfim, a história se passa na Inglaterra em 1813. Então, o que devemos esperar desse figurino? Você sabe? Vamos começar com as mulheres. Esse período inglês é o início do período regencial na Inglaterra, bem o período que a Jane Austen publicou os seus livros, começando com Razão e Sensibilidade, e no mesmo ano que se passa Bridgerton, ela publicou Orgulho e Preconceito. A Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão, bem como esse período um pouco confuso de regência na Inglaterra, influenciaram muito a moda, principalmente no meio aristocrático, né? Que é quem pode pagar pela moda. Ela teve que se tornar bem mais simples. As primeiras camadas continuam sendo as mesmas: calções, blusas, combinações, meias.
e espartilhos. Mas esses espartilhos não eram mais como antes. Eles podiam descer até os quadris e não apertavam muito a cintura, mas eles tinham mais estruturas que pudessem sustentar uma boa postura. Os vestidos têm a conhecida cintura império, que é logo abaixo do busto. Os tecidos são bem mais leves, eles podem receber até uma camada de um outro tecido, uma transparência para uns eventos mais noturnos. As cores são muito mais claras ou pastéis, até branco, bastante branco era usado. Durante o dia, manga comprida ou o uso de Spencers, que são os casaquinhos também bem curtinhos, que às vezes eram fechados até o pescoço, assim. Eles podiam ser bem decorados, mas só com os aviamentos, e até podiam ter umas cores um pouquinho mais vivas. Chapéus eram bem comuns para sair, sabe aquele clássico de cestinha assim, ó? Mas já de noite era esperado que os vestidos tivessem mangas curtas e o colo ficasse bem à mostra. E as luvas eram bem altas no braço e também as joias assim no pescoço e tal, porque aí o peito não tá nu, porque tá vestido com joias. Talvez, se tivesse um pouquinho mais frio, tivesse um chale assim por cima dos ombros. Para as mulheres adultas ou então as jovens que já debutaram na sociedade, ou seja, elas já foram apresentadas para a sociedade mais ou menos por volta dos seus 15, 16 anos, elas usavam cabelo pro alto. E esse período é bem influenciado pela lembrança da Grécia Antiga e de Roma. Então os cabelos vão bem lembrar os cabelos dessa época. Até a vontade de cachear o cabelo. Eu também vou pontuar se alguma mulher muito mais velha apresenta um figurino considerado antigo, porque isso super pode acontecer. Então, vai aparecer aqui na tela a silhueta que a gente espera. Agora, os machos. Esse é um momento de virada. A moda masculina, que antes era bem próxima da moda feminina, curtindo umas rendas, uns brocados, umas cores tchan, não é mais assim não. Então, é uma cartela bem mais sóbria, de azul, preto, verde escuro, cinza, marrom. As calças costumam ser mais curtas e usadas com umas sapatilhas e meias, ou então eram acompanhadas com botas, e principalmente isso para homens que viviam em regiões de campo e tal, como se as sapatilhas fossem mais cidade. Mas essas coisas super variam. As camisas internas são sempre claras, os colarinhos e as golas super engomadinhas começam a aparecer e os punhos também. E aqui variando entre estarem presas nas camisas ou já vindo como peças separadas. Os plastrons também vêm com tudo. São umas tiras bem compridas de tecido mais delicadinho que são amarrados no pescoço tipo uma gravata, mas não é uma gravata. Coletes são obrigatórios. E ainda vão respeitar as cores mais austeras. Mas podem ser de algumas estampas mais delicadas, ou então ter uma cor um pouquinho mais diferente, ou até serem listrados, mas nada muito rococó. Porque é exatamente isso, a sociedade se remodelando para fugir daqueles padrões de imagem que são associados ao absolutismo, à tirania da classe nobre e clerical também. As casacas também marcam bem esse período, sendo de veludo, ou lã, ou feltro, mas eu tô falando de casaca mesmo. Não tô falando de redingote, nem de fraque. Ela é mais curta na frente e ela tem um rabinho atrás. E as golas dessas casacas ficavam bem armadas, quase um trapézio na região do pescoço. E os acessórios mais usados são as cartolas, que também podiam ser de seda ou de feltro. Geralmente pretas, mas até rolava um cinza, um bege. Geralmente durante o dia se usava todo tipo de cor, mas o preto era bem clássico durante a noite. Também é à noite que se espera as sapatilhas, por motivos de bota de noite não é muito chique.
E teve uma guerra em 1812 entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Enfim, tretas de um país que não aceita que a sua colônia é independente e uma ex-colônia que fica provocando a rivalidade entre os seus colonizadores e a França. Avião. Não vou entrar em detalhes, porque senão, né, mas enfim. Com a guerra, talvez a gente veja alguns militares e esses homens andam uniformizados comumente. Então a gente espera ver uns uniformes aí também. E agora vem na tela todas as silhuetas que esperamos. E assim como eu falei, com as mulheres também pode acontecer de alguns figurinos masculinos considerados mais antigos para a época aparecerem aí com umas pessoas mais velhas. E o que acontece nessa série? Já nos primeiros segundos você percebe que a silhueta é a mesma, mas a cartela de cores é bem diferente. E isso é incrível! Começa com a cidade e principalmente os figurinos femininos chamam muita atenção logo de cara, porque eles têm cores realmente bem fortes. Com os homens, essa explosão de cores está mais presente nos seus coletes mesmo, mas em alguns outros episódios mais pra frente até rola algumas cores mais assim, numas luvas ou nas casacas, e isso é uma referência direta aos dandies, que eram esses homens que apareciam com umas cores mais tchananã dentro dessa silhueta. Apesar de não ser ainda o período dele, seria mais ou menos uns 10 anos pra frente, tá tudo bem, é perdoável, porque quando a gente fala de moda, a gente não tá falando de uma coisa linear. E a alta sociedade super pode ficar aparecendo com essas coisas mais modernas. Mas o que é interessante é que a família Bridgerton tem uma paleta de cores muito adequada ao que de fato era naquela época. Eles são bem certinhos. E é interessante porque acaba dizendo muito sobre a própria família Bridgerton, sobre a tradição e serem as pessoas do momento, enquanto as outras pessoas estão tentando aparecer nesse mundo. Sempre tem algo de transparência em cima dos tecidos dos vestidos da família protagonista, o que dá realmente uma aparência mais de conto de fadas. Eles são tão impecáveis que não precisam de muito, porque o simples já destaca a beleza. Porque, né, já diz que a família é de gente linda o tempo todo. De fato, tem gente muito bonita mesmo na família. Logo no início do primeiro episódio, já tem as debutantes, que tradicionalmente usam roupas mais claras, porque elas estão saindo aí dessa infância, elas são puras e por isso as roupinhas clarinhas. Mas eles trouxeram essa questão bem da debutante mesmo, que a gente tem hoje. Tudo muito bordado, com muita pedraria, com muito detalhe, muita joia, que é uma coisa que não teria naquela época e hoje são muito usadas. Essa coisa toda acaba aproximando bastante a gente do figurino daquela época. Então, é realmente um apelo para as pessoas mais jovens assistirem a série. É um acerto no público-alvo. E vou aproveitar para fazer um adendo aqui para os tecidos, que são bem de acordo com a época. Muito tafetá, muita seda, eram os tecidos mais usados pela alta sociedade mesmo, só que isso é na França. Nesse momento, a Inglaterra está priorizando os seus próprios tecidos, que derivam de algodão, ou seja, não é muito esses outros tecidos, seda, tafetá. Esses outros tecidos são mais franceses. Esses dois países não estavam se dando bem, não. Mas mesmo assim, existem alguns tecidos como tule e muito presente a organza sintética, o que não é muito para a época, porque não tinha plástico. Mas ok, aí vem aquela questão de conquistar o público mais jovem. A única forma é modernizar algumas coisas e isso até que é bem aceitável. A gente faz muito isso no carnaval, no teatro, na dança. Então por que não na televisão e no cinema, não é mesmo? A corte da Rainha Carlota.
Bem, ela de fato usou suas roupas do século passado até o fim da vida dela, esse estilo meio rococó. Eu falei que isso poderia acontecer e de fato é o que acontece. Pessoas mais velhas apegadas a uma moda anterior. E aí, toda a corte dela, as damas de companhia, também seguem a mesma silhueta. E isso é uma tradição dentro da corte. Elas estão com o cabelo empoado, cheio de talco ou de farinha, com as perucas e panier, que são essas anquinhas laterais. Os tecidos são brocados, são lotadas de joias, principalmente muita pérola. Mas a real é que ela não usaria um manto real durante um evento qualquer, como uma apresentação de debutante. Esse tipo de coisa é realmente guardada para uma coroação ou um evento realmente grande. Mas ajuda, né, na imagem de rainha. E uma curiosidade é que essa rainha também é conhecida por alguns historiadores como a primeira monarca mestiça. Ela teria ali parte da sua ascendência no norte da África. Por isso a escolha de uma atriz negra. E isso acaba fazendo com que muitos atores negros estejam presentes nessa aristocracia criada ali na série. É só pra vocês saberem mesmo. Que não é segredo não, tá? Isso não é spoiler. Porque tem muita notícia aí sobre isso, só falando disso. 3 outras coisas me chamaram muita atenção já nesse primeiro episódio, que são as roupas íntimas. Elas são bem mais ou menos como eram as de antigamente e eles fizeram algumas réplicas. E é até curioso que tenha o momento da família Featherington apertando muito o corset de uma das filhas. E isso não é muito real, mas a família tem nessas extravagâncias em tudo, então se espera aí que eles façam essas coisas. Tanto que a mãe da família Featherington tem uma silhueta completamente diferente de todo mundo e é muito marcada por um corset muito justo, né? A roupa é toda justa no corpo. Enfim, tudo em relação a elas é bem exagerado, tem cor bem berrante, muita estampa. Elas realmente querem aparecer muito. A segunda coisa é ainda sobre as Featherington e é o momento em que as 3 irmãs estão entrando na apresentação de debutantes, porque a silhueta tá muito perfeita. Se usava essas penas assim na cabeça também nos eventos de festas e essas barras de vestido super bordadas ou brocadas também eram bem usadas. E o figurino da série é bem isso. A silhueta super correta, mas com alguns requintes de excentricidade. Além das capas também e das caudas bem compridas, que também podiam ser bem bordadas. E a terceira coisa que me chamou a atenção foi o figurino do Simon, que é ali um mocinho, né? Por mais que a série ainda mostre uma certa sobriedade com o figurino masculino como um todo, ele chega de camisa preta, o que não era muito esperado, com o pescoço super nu, com a gravata usada por dentro da camisa, tudo muito escuro, mas com algumas excentricidades de cor no colete ou na casaca, o que torna ele um personagem bem misterioso, soturno, excêntrico e interessante. Bem, a série chama muita atenção pelo uso excessivo de motivos florais e era tanto que me intrigou de verdade. Eu fiquei catando os motivos. A abertura já mostra uma árvore cheia de flores, mas o figurino realmente carrega muito nas flores. Tem até as abelhas e depois eu fiquei sabendo que a abelha era importante ali, né, pra história do livro e tal, tem a ver aí com a família. E pra mim tem algo realmente a ver com desabrochar, florescer, primavera, amadurecer, e tem tudo a ver com o contexto de debutante, um despertar pra fertilidade, sexualidade, enfim, essas coisas todas aí. Eu não sei o quanto o livro é mais específico com a questão das flores, né? Mas é o que eu acho que combina aí mais ou menos com a história. Mas também a figurinista Ellen Mirojnick
disse em algumas entrevistas que uma das principais referências dela, além da própria década de 1810, foi a exposição da Christian Dior, designer dos sonhos, que esteve em alguns museus na Europa, e principalmente as produções da Dior nos anos de 50 e 60, que acabaram por pesar bastante ali nos motivos florais e nas cores mais vibrantes. A Maison Dior sempre foi bem caracterizada por trazer muita estampa e muito bordado todo ano, pelo menos em alguma parte da coleção. Pelo menos ali num pedacinho tem flor. Mas parece ter também muitas referências ao Paolo Sebastian, Elie Saab e a Marquesa, além, claro, de Yves Saint Laurent, porque ele foi parte da Dior por alguns anos, muitos anos. Esse excesso de pedrarias, cores, estampas acaba realmente aproximando um público muito mais diverso. Além do próprio elenco ser diverso, a produção escolheu não repetir alguns erros do passado e trouxe pessoas de toda forma de ser, como eu já falei lá em cima, e isso é bem reconfortante. E a trilha sonora também é um arraso. Presta atenção porque os músicos tocam músicas bem atuais, como Billie Eilish e Ariana Grande, por exemplo. A casa de figurino contou com um trabalho de 238 pessoas por 5 meses a mais antes das filmagens começarem. Esse gigantesco guarda-roupa tinha em torno de 7.500 peças para produzir cerca de 5.000 figurinos completos. Só a Daphne, a protagonista, tem 104 figurinos durante essa temporada, o que é bem fantasioso, mesmo se fosse historicamente correto. Mas a Ellen leva isso tudo com maestria, até porque ela sabe lidar com figurinos fantásticos e números gigantescos. Vide seu trabalho em O Rei do Show e Malévola. Eu ficarei aqui, sentadinha, aguardando as indicações chegarem, porque esse trabalho pode render muito prêmio, viu? Shondaland não brinca em serviço e o figurino é realmente de peso. E é bacana a gente ver isso, o trabalho do figurino. A gente não precisa que as coisas sejam feitas exatamente como eram no passado. Essa mistura de elementos é essencial para um trabalho se destacar. E achar esse equilíbrio de elementos é a chave. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu analise figurinos de outras séries especificamente, me falem aqui nos comentários. Também joga aí a opinião se você já assistiu essa série, se já viu alguma foto promocional. Me conta aí o que você achou desse figurino. Esse foi o vídeo de hoje, o primeiro de 2021, que ainda venham muitos. Se você gostou e ainda não deixou seu like, deixa agora. Também se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Eu fico por aqui, um beijo e tchau!